Bom, então, doutor Maurício veio falar hoje com a gente sobre atitudes positivas, né, no ambiente de trabalho. Mas eu acho que também se aplica para qualquer âmbito, né, da nossa vida, né, doutor Maurício? Bem-vindo, obrigada por estar aqui participando com a gente e fique à vontade. Perfeito. Primeiro é um prazer estar podendo falar aqui para vocês, poder trazer um pouquinho do meu conhecimento, né? Agradeço muito o convite e já me coloco à disposição aí o que vocês precisarem no futuro. Então, vamos lá. Na verdade, assim, como você colocou, nós vamos falar hoje um pouquinho de atitudes positivas, e não só na parte realmente comportamental, mas a gente vai tentar ver um enfoque global. Então, se a gente puder, vocês já estão apresentando o PowerPoint? Se quiser começar, que eu não consigo visualizar ele aqui, mas se vocês quiserem já O Flávio já vai colocar o PowerPoint, colocar aqui. por favor, Flávio. Foi. Não, esse não é o meu. Não é esse. Aquele anterior. Aqui eu acho que é uma Cipetec. Isso, esse aí. Opa. Ai, gente, peraí. Tá mudo. Está disponível? Agora sim, agora foi o áudio. Vocês têm a imagem? Agora foi. Sim. Sim. Gente, não ativa o mudo de todos, não. Senão o professor, o Maurício fica com mudo também. Pronto, já me desmutei aqui, pronto. Isso. Agora eu vi. Obrigada. Nada. Então, se puder andar o próximo slide, o que acontece? A psicologia, ela no início, ela foi criada para a gente poder entender o ser humano, entender a mente do ser humano. Só que os eventos que aconteceram, que abalou o mundo, que são as guerras mundiais, e até mesmo a crise da Bolsa de Valores, em 1929, ela alterou a nossa percepção e o nosso papel da psicologia. Por que isso? Essas grandes guerras e essa crise que acabou sendo mundial, já naquela época não se falava em globalização, mas podemos ver o impacto dessa crise no mundo. O que aconteceu? Isso trouxe para a sociedade uma série de novas doenças, trouxe a depressão, agravou-se a ansiedade, trouxe o problema do estresse pós-traumático, e isso acabou, de algum modo, cerceando a psicologia. A psicologia acabou sendo voltada apenas e tão somente para atender aquela necessidade da depressão, da doença, né? E isso durou durante muito tempo a psicologia, tanto é que nesse início dessa Primeira Guerra, a psicologia estava surgindo, estava iniciando, e quando veio esse boom, dado o grande número de pessoas que foram atingidas, pessoas que foram acometidas dessas doenças, a psicologia teve que crescer muito rápido para atender essa demanda. E, com isso, o pessoal acabou perdendo um pouco o foco da psicologia. A psicologia ficou voltada justamente para cuidar dos problemas de depressão, ansiedade e estresse. E foi assim durante muito tempo. Se você puder mudar o slide, por favor, acho que o Eduardo está coordenando. Então, e aí, em 1990, no final da década de 90, é que surge o Martin Seligman, que é essa figura aí do nosso canto direito, que ele virou presidente da Associação da Psicologia Americana, e ele aproveitou esse papel como presidente para trazer uma nova visão da psicologia, que é a psicologia positiva. Ela começou a focar na história de tentar trazer as pessoas no bem-estar. Então, parou-se de pensar exclusivamente em questão de doenças, em questão de depressão, em questão de ansiedade, e começou a entender como que a pessoa pode se aperfeiçoar, como que ela pode atingir um bem-estar. Isso também vem em consonância também com o conceito da Organização Mundial de Saúde sobre doença, que aí o próprio conceito da OMS passa a ser que a doença, na verdade, a ausência de doença é o bem-estar, e o bem-estar em todos os sentidos. Essa psicologia positiva, ela vai se estabelecer em cima de 5 pilares, que é a emoção positiva, o pertencimento, o relacionamento positivo, o propósito e o engajamento. Obviamente que, se eu fosse falar
me adentrar cada um desses pilares aqui, cada um deles daria, com certeza, uma palestra exclusiva sobre eles. Mas, de modo geral, esses 5 pilares, se a pessoa consegue atingir esses 5 pilares, na visão da psicologia positiva, sim, ela vai ter um autodesenvolvimento. Ela vai conseguir se aperfeiçoar. E por onde a gente começa? Então, eles começam a falar, por exemplo, o que é uma emoção positiva? Tem a ver, a gente pode tentar fazer um paralelo com o otimismo, né, com o pensamento positivo. E como isso vai interferir na nossa vida, em paralelo ao problema da depressão, que a pessoa realmente fica sempre, ó céus, ó vida, tudo dá errado, só comigo. Então, a emoção positiva, ela vai trazer, na verdade, uma série de benefícios aos poucos para as pessoas, né, que vão refletindo na forma como ela pensa, na forma como ela se comporta, no comportamento dela. E uma outra coisa interessante que a gente consegue ver com os adolescentes é a necessidade de pertencimento. Por que os adolescentes acabam se reunindo em grupos? Por que eles acabam, alguns vão para a igreja? Porque, assim, é necessário para o desenvolvimento humano que o ser humano, que é um ser social, tenha um comportamento em grupo, que ele se sinta pertencente a um grupo, seja ele um grupo religioso, seja um grupo de amigos, um grupo de skatistas, um grupo de grafiteiros, não importa. O importante é que ele sente que ele pertence a algum lugar, né? Principalmente nessa fase da adolescência, que existe a questão um pouco ainda da rebeldia, de tentar se encontrar na sociedade, qual que é o seu papel. Então, quanto mais a pessoa passa a ter esse sentimento de pertencer a algum lugar, a um grupo, melhor ele vai se desenvolver. Maurício, pois não. Essa questão da emoção positiva, eu acho que é bem o contrário daquelas pessoas que você fala, olha, vamos fazer tal projeto, aí a pessoa vira e fala para você, não vai dar certo por causa disso, porque tá chovendo, porque hoje tá frio, porque ninguém vai aparecer. Aquela pessoa que sempre traz o negativo, né? Só que, não vai dar certo, vai dar tudo errado, vai ser um fracasso. Não, e é ruim que essas pessoas acabam também absorvendo a nossa energia, né? Você chega cheio de ideias e fala assim, murcha, né? Não quero mais. Não, e só de estar perto dessa pessoa, a gente já se sente mais cansado, né? Isso que é verdade. Interessante. Então, e a gente tem que tomar cuidado com essas... Na verdade, a psicologia chama isso de pessoas tóxicas, né? Temos que tomar cuidado com as pessoas tóxicas, porque elas nos contaminam de fato. É verdade. E aí também a gente vai entrar essa questão da emoção positiva no relacionamento positivo. E isso é muito interessante, né? Como que a gente consegue como que a gente vai conseguir se relacionar de modo positivo com as pessoas ao nosso redor? Como nós somos pessoas sociáveis, nós precisamos sim de pais, né? Nós precisamos de amigos, precisamos interagir. E esse relacionamento positivo é importante. O que a gente vai ter do outro lado da moeda? Nós vamos ter o relacionamento abusivo, né? Que é o grande problema que nós temos hoje, inclusive como mote da violência doméstica, né? Infelizmente. E que as pessoas, às vezes, nem sabem que estão no relacionamento, né, abusivo. Que chama mais atenção dos estudos é que nem sempre a pessoa que está dentro desse contexto, ela não consegue enxergar que aquilo é abusivo, né? Isso que é interessante também, né? E aí esse relacionamento positivo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como que a gente se dá, como a gente consegue ter esse relacionamento positivo. O principal caminho, obviamente, já vou antecipar aqui, é a comunicação. Nós precisamos saber nos comunicar com o outro, seja ele quem for. Nós temos que transmitir a nossa mensagem de modo que ela seja interpretada, reconhecida e decodificada. Porque se a gente não tem comunicação, não tem como a gente estabelecer um acordo, não tem como nós negociarmos nada, né? E aí, obviamente, vão surgir os conflitos. Os outros dois aspectos ainda da psicologia positiva, que passa a ter mais sentido, é a questão do propósito, né? Quantos de nós já nos deparamos e perguntamos, qual que é o propósito da minha vida? Estou aqui para quê?
né? Sim. E aí eles vão dizer que a partir do momento que você passa a entender o seu propósito, você passa a agir de acordo com ele, você vai ter uma autorrealização melhor. Você vai se encaixar, né? Todos esses 5 pilares, na verdade, você vê que eles se intercomunicam, eles estão interrelacionados. E a partir do momento que eu me comunico melhor, que eu tenho um relacionamento melhor, que eu pertenço àquela comunidade, que eu tenho pensamentos melhores, eu consigo engajar melhor. E o engajamento, para a gente poder entender, na verdade é uma expressão americana que significa flow, e aí foi traduzido como engajamento, mas o que é o flow? O flow, na verdade, é aquela percepção que cada um de nós tem de que o tempo voa quando nós estamos em uma boa companhia ou quando nós estamos fazendo uma atividade agradável. Quantas vezes a gente não se pega jogando videogame, por exemplo, e quando você vai ver, passou-se 2, 3, 4 horas, foram embora e você está continuando jogando videogame. Então, assim, por que isso acontece? Por que eu entro nesse estado de flow, que é um estado mental? Eu entro nesse estado de flow justamente porque, para mim, aquilo pode ser uma atividade agradável. E aí não estou preocupado com o tempo, não estou preocupado com outras coisas. Eu estou concentrado naquilo que está me dando prazer, que está me dando reforço. Sim. E aí ele vai dizer que muitas vezes o grande jeito de saber se você gosta de alguma coisa é se perguntar se você teve flow com aquela atividade. Será que enquanto você estava lendo aquele romance, estava lendo ou vendo aquele filme, você se entregou, o tempo passou muito rápido? Significa que aquilo não é uma atividade que para você é prazerosa. Isso é uma coisa muito individual de cada um, né? Obviamente, mas e esse engajamento é interessante porque a gente consegue controlar isso, a gente consegue mensurar, né? E aí esse lado que a gente vai trazer hoje para vocês é justamente um pouco da como que essa psicologia positiva, né, que visa o nosso bem-estar, nossa autorrealização, ela pode ser aplicada, então, na nossa vida, aplicada em todos os nossos aspectos. Se a gente puder seguir a apresentação, nós vamos ver aí, por exemplo, no próximo slide, que nós vamos ter a questão das atitudes positivas, então, para a família, para a sociedade e para os estudos, né? Então, como que eu consigo aplicar isso, né, em todos esses 3 aspectos que vai ser o nosso objetivo hoje? No próximo slide, a gente vai ver aqui, então, como eu já tinha adiantado, na atitude positiva na família, é importante a comunicação. Comunicação entre pais e filhos, comunicação entre marido e mulher, comunicação entre família originária, que é aquela que seus pais e seus irmãos com a sua nova família, né? Qual que é a importância disso? E aí a comunicação é a chave, né? Tanto é que quem quiser se aprofundar, tem vários cursos hoje também disponíveis sobre comunicação não violenta, que são formas de você poder, né, se expressar melhor, trazer melhor o seu ponto de vista e começar a entender o ponto de vista. Fácil a gente, mas eu falo, eu tenho que falar 10 vezes. Mas será que está falando certo? É a forma, né? Talvez. Será que está chegando? Exatamente. E tem um problema, às vezes você fala de um jeito e seu corpo fala de outro. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que tem um livro muito antigo, muito bacana, que chama O Corpo Fala, que mostra como a posição das nossas mãos, a posição, né, o tom da sua voz, como ele pode te dar uma mensagem completamente oposta ao que você está falando. Sim. E aí mostra, até tem os casos que você vê em vídeos no YouTube, por exemplo, de alguns presidentes americanos, falando, você realmente cometeu o tal ato, você traiu? Aí vai falar assim, eu? Não traí, não. É muito interessante. E aí então, nós temos a questão dessa comunicação, a importância de você saber o que você quer, saber o porquê tal pessoa fez aquilo com você, ou respondeu daquela forma, ou ajuda daquela forma. Isso vai nos ajudar a evitar os conflitos no nosso lar, né? Saber nos colocar, porque a empatia também vem nisso, também, junto com a comunicação, né? Saber nos colocar no lugar do outro, saber tentar se vestir, né, os sapatos do outro. Isso é importante, vai ajudar a gente a ter emoção, né, positiva, vai ajudar a ter um relacionamento positivo e vai ajudar o pertencimento naquele grupo. Você vê como tudo, na verdade, acaba entrando.
Mudando um pouquinho agora, vamos tratar rapidamente agora, então, da atitude nos estudos, também, que eu acho que é muito importante aí para o pessoal que está nos assistindo. E aí a gente vai ter que, na verdade, o que acontece? Que atitude nós podemos ter com relação aos nossos estudos? Hoje, uma coisa muito que as pessoas têm que, infelizmente, se adaptar, seja em função do coronavírus, seja em função da nova modalidade, mas uma mudança que vem um pouco até antes dessa nova pandemia, é a questão da metodologia ativa, a importância da metodologia ativa dos estudos. A metodologia ativa, que os alunos têm que entender, é que o papel deles, frente aos estudos, mudou. O papel do professor mudou. Né? Infelizmente, o pessoal vem lá do colégio, né? Vem do ensino primário, do ensino fundamental, onde é um processo, a educação, a aprendizagem é um processo, e, de repente, a coisa muda. Muda em que sentido? Muda que o meu papel não é mais ficar com o caderninho, a canetinha, olhando a lousinha. E pegando... Né? E esperando. Esperando receber aquele conteúdo mastigado, decorar, fazer minha provinha, responder e ir para o próximo ano. Não é mais isso. Né? A metodologia ativa, ela exige que o aluno passe a ter um papel ativo, passe, de fato, a participar ativamente do estudo dele. E aí, como que a gente faz isso? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Primeira coisa importante que eu quero trazer aqui para vocês é assim, a importância de você ter um espaço para você estudar. Por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, né, ter um local específico. Olha, eu vou estudar ali, é naquela mesinha, é na mesa da cozinha, não tem problema. Estabeleça onde, primeiro. Sim, né? vou trabalhar ali naquele lugar, né? Exatamente, então ter onde. A hora que você tem o não importa se o onde é o ideal. O ideal seria ter um quarto só para mim. O ideal é ter um escritório lindo, maravilhoso. Perfeito, esse pode até ser o ideal. Sim. Mas, né, acho que eu cliquei alguma coisa aqui, eu perdi vocês, mas vocês estão ouvindo. A câmera. Acho que você fechou a câmera. Vai ver se tem uma barrinha aí na tela com uma câmerazinha, com desenho de uma câmerazinha. Eu saí até da atividade, mas acho que está no CIPA aqui. Deixa eu ver se eu acho. Volta lá. Tenta voltar. Vou tentar voltar aqui. Mas vamos lá, usuário, CIPA, deixa eu ver se está nesse chat. Não está. Bom, mas eu... não tem que a câmera. Você só saiu da tela. Que toque aqui para retornar. Bom, voltei. Me achei. Então, assim, não importa o ideal. O ideal quem faz é você, o ideal para você. Primeiro que a gente tem que entender que o ideal é subjetivo. O meu ideal é diferente do seu. Né? Então, mas o importante é ter um espaço, tá ok? Isso temos que definir. Segunda coisa, que eu estou fora de ordem, o slide é o material. Sempre que você vai fazer alguma coisa, tenta já pensar antes. O que você vai precisar para fazer? Você vai estudar tal matéria, você vai precisar do quê? Já reúne tudo primeiro, separa tudo que você vai querer. Vai precisar fazer um trabalho, ótimo, vou precisar do quê? Disso, daquilo. Separa tudo. Para quê? Para evitar perda de tempo, porque toda hora que você está começando a estudar, está começando a entender, você fala, puxa, cadê uma marca-texto? Não está aqui. Aí você levanta para buscar, você se perde o fio do conhecimento, né, do raciocínio. É péssimo isso. Então, tenta se organizar. Preciso de tais coisas, deixa tudo perto. Né? Também, obviamente, a questão de distrator é muito importante. Adianta eu estar estudando com a televisão ligada, ou com gente conversando do meu lado, ou com gente falando telefone, isso. Né? Muitas vezes... Né? Eu vou estudar aqui deitado na cama, por exemplo, dá aquele sono. Não, essa parte do deitado na cama é fantástica, porque alguns estudos vão dizer que, inclusive, isso pode até ser depois, no futuro, responsável pela insônia. Olha que louco. E por que isso? Porque se você condiciona o seu cérebro aqui, o lugar de ler é na cama, primeiro que no início você vai começar a dormir lendo, porque você está no local de dormir, não de ler. Né? Então você está condicionado a dormir naquele local, então por isso seu corpo vai entender, já que você deitou, então é hora de dormir. Então você acaba babando esse livro. E aí, se você consegue lutar por isso, não, eu vou ler, você acaba, quando você vai ter que dormir, seu corpo está ativo esperando, ótimo, agora é hora da leitura, então, cadê? Vamos ler o quê? Acho que se
aplica, Maurício, até para o celular também, né? Que você fica lá, você deita na cama e pega o celular. Aí reclama, poxa, eu tenho insônia, não consigo dormir. Mas o celular tá lá, né? Uma coisa que os estudos estão dizendo também hoje, por exemplo, você até ter televisão no quarto é péssimo. Olha. Luz, dormir com alguma luz acesa é péssimo, porque o seu corpo, embora você esteja de olho fechado, aquela luz está interferindo no seu corpo, no seu organismo, e você está esperando que alguma coisa aconteça. Olha que coisa, como nossa mente funciona. Então você fica, você não consegue relaxar com a luz. Tem gente que fala, durmo com a TV ligada. Puxa, é péssimo. A tela de celular que você mencionou, uma coisa muito importante, quem tiver os aparelhos, tenta baixar um filtro chamado filtro da tela azul. O filtro azul para tirar a tela branca. Porque a luz branca do celular, ela interfere, ela é péssima para a nossa atenção, ela fere, inclusive, né, a percepção dos olhos, ela nos ataca ainda mais à noite. Imagina, está tudo escuro, vem aquela mensagem com aquela notificação que ilumina o quarto inteiro. Então, sim, é isso mesmo. Isso é péssimo, é péssimo. Então, isso realmente, se você buscar estudos, vai ver que isso está interferindo muito na concentração, acaba prejudicando o sono, você quebra o ciclo do sono, então é só coisa ruim. E como que a gente pode ainda melhorar nossa atitude positiva nos estudos? Através do uso do planner e de calendários. Pô, se você já recebeu a tarefa que você vai ter que fazer de determinadas funções, já sabe o dia que você vai apresentar um seminário, um trabalho, se escalona, faz um planejamento, anota, coloca na sua frente, bota um painel no teu quarto, uma cartolina, quais trabalhos que eu preciso fazer, quando que eu preciso fazer. Se você tem dificuldade, divide ele em metas. Beleza, primeira coisa, como que eu faço esse trabalho? Primeiro eu vou ter que descobrir o assunto, o título, depois eu vou ter que ler alguma coisa a respeito, depois eu vou ter que buscar a imagem, depois eu vou ter que montar um PowerPoint. Divide ele em etapas. E aí, estabelece uma meta no seu calendário. Essa semana eu vou fazer o quê? Porque, obviamente, o que a gente faz? A gente deixa tudo para a última hora. Exatamente. Até sai. É bem legal, sai. O trabalho sai. Você entrega para não perder nota. Legal. Mas será que aquilo era o melhor que você poderia ter feito? Será que você conseguiu aproveitar o processo da mesma forma? Do que o que eu fico sem dormir na última noite, eu entrego, pago, copio. Tudo de uma vez, né? E resolve o problema. E uma coisa muito interessante, e aí eu fui tentar estudar o porquê disso. Por que a gente deixa para a última hora? E tem uma explicação também psicológica. Porque, na verdade, nós atuamos melhor na escassez. Olha que coisa pouca. O que acontece? Se a gente deixa para a última hora, nosso foco aumenta, nosso poder de concentração aumenta. E por que isso aumenta? E por que aumenta? Porque aparece a água do pescoço. Você sabe que não tem mais para onde ir. Então, se você tem que estudar com 10 dias de antecedência, toca o telefone do seu amigo, você atende. Toca o seu vizinho, você fala com o seu vizinho. Por quê? Porque você sabe que você tem 10 dias. Você acaba procrastinando um pouco esse excesso de tempo. Vai deixando, né? Vai deixando. E aí, quando você tem menos tempo, você já fala, não, agora eu não posso mais atender ninguém, agora é modo avião e bora produzir. Mesmo. Né? Bem assim, por aí mesmo. Explica, né? Então, assim, a teoria da psicologia da escassez explica um pouco isso. Mas, óbvio, se a gente consegue criar uma organização, né? E aí, uma coisa muito interessante também, que eu botei esse questionário aí para me lembrar de falar para vocês, é que, assim, um dos modos da metodologia ativa hoje, a gente aprende muito, a neurociência vai dizer para a gente, através da associação. Isso que é legal. O que é associação? Por que a gente tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e a nona série? E por que muitas vezes parece que a gente aprende a mesma coisa todos os anos? Porque o nosso sistema, é gradual. Primeiro a gente aprende uma coisa, depois a gente pega aquela mesma coisa e aprimora um pouquinho, aumenta um pouquinho. Primeiro eu aprendi ciências. Lá depois eu dividi em biologia, física e química, mas é tudo nas ciências. Por quê? Porque nós aprendemos através de associação de ideias. A gente pega alguma coisa, vincula esse novo conhecimento com o que nós acabamos de ter, e com isso nós aprendemos. A gente
só aprende pegando algo que nós já sabemos, aplicando para algo novo. E esse vínculo que nós fazemos entre esses dois conhecimentos é o que nos ajuda a aprender, né? Não decorar, mas a aprender. Exato. E aí, como que eu consigo aprender melhor, então, na metodologia ativa? É questionando. Então, quanto mais você questiona as coisas que chega até você, mais você vai adquirindo outras habilidades. Então, como é que eu uso isso? Será que isso é a mesma coisa que aquilo que eu aprendi lá atrás? Nossa, qual que é a relação entre a forma geométrica e o formato dos carros? Você pode se perguntar o que quiser, e quanto mais você perguntar e mais você buscar essas respostas, você está aprendendo mais. Porque uma coisa muito legal também que eu tenho que dizer, eu tenho inveja de todos os seus alunos. Isso é mais pura verdade, acho que é essa, e deve ser dito. E eu invejo eles porque você, né, eu e você, a gente não está tão distante em termos de idade, mas entre nós e eles há um gap, e eles nunca vão saber o que nós passamos em termos de aprendizado. O fato dessa palestra poder ter sido dada agora, nesse momento, através do celular, né, da tecnologia, é uma coisa muito louca. Né? A gente lá tinha que tirar o álcool do mimeógrafo para assistir alguma coisa. E aí, né, e a gente para pensar, porque hoje os caras têm o Google. Então, questionar vai te ajudar a ir longe, por quê? Porque vou falar o óbvio agora, que infelizmente não é óbvio para todo mundo, mas as respostas estão no Google. Sim. Todas as respostas estão no Google. Então, se você aprender a questionar e fazer a pergunta certa, você vai ter acesso à resposta. Mas onde está a nossa maior dificuldade? Em questionar. Se eu não sei perguntar, o que adianta? Como que eu vou chegar numa resposta se a pergunta não existe? E eu acho que assim, essa questão da metodologia ativa nos ajuda a isso, né? A poder questionar as coisas, e nós temos agora onde buscar respostas. Você não precisa mais ir na casa do amiguinho via Barça. Então, a vida está mais fácil. Né? E a gente usava livro, porque era o que tinha, né? Tinha que ser livro. E dicionário. Isso. Mas era um livro. Se aquele cara falou, é lei, porque não tinha contraponto. Né? Exatamente. Né? Até tinha internet, né, Maurício? Mas não tinha o Google, né? Para dar todas as respostas pra gente, né? Exatamente. Então, no próximo slide aí, então, o que a gente vai ver? Quais outras vantagens que a gente pode pensar em estudo? Vamos estabelecer uma rotina. Estamos em casa, não está tendo aula presencial? Perfeito, mas qual que é a hora que eu vou estudar? Estabelece a rotina. Você tinha rotina antes, você perdia tempo de locomoção para ir até a escola. Agora você ganhou todo esse tempo, você não precisa mais ir até a escola, não tem que voltar da escola. Perfeito, o que a gente ia fazer com esse tempo extra? Né? Vamos criar uma rotina, o que eu estudo, quando eu estudo, que hora eu estudo. Criar essa rotina vai te ajudar a parar também de pensar, a voltar a não ter pensamentos negativos, voltar a não ser tanto influenciado pela televisão, pelas notícias ruins, só de desgraças, né? Esse é um também da psicologia, por que o jornal só vem de desgraça, só dá notícia de desgraça, isso também existe, há uma explicação científica para isso. E aí, se a gente passa a ter uma rotina e segue aquela rotina, a gente acaba sendo influenciado menos, né, por essa base de ansiedade, né, que essas notícias ruins toda hora ficam nos bombardeando. Às vezes é preciso se desconectar, né, das notícias, né, importante. E aí ter essa rotina de estudo, todo dia vou estudar uma coisinha ou outra, isso é perfeito, né, te ajuda a ficar dentro do trilho. Uma outra coisa legal, você descobrir seus pontos fortes e fracos. Isso é uma coisa muito legal da psicologia positiva. A psicologia positiva, ela vem trazer para a gente a ideia de que cada um é cada um, obviamente, né? Eu tenho que respeitar a personalidade de cada um, mas nós somos diferentes em habilidades diferentes. Então, a psicologia positiva, tem um estudo muito grande que fizeram no mundo inteiro. O nome do site, acho que eu consigo passar para você fazer para os alunos, quem tiver interesse em fazer, é uma avaliação gratuita, chama viacharacter.org, via, VIACHARACTER.org.
Nesse site, via character.org, você consegue, ele vai traduzir para você em português, você vai responder algumas perguntas e ele vai trazer quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Olha que legal. Tudo de graça. E aí, o que é legal disso? Sabendo quais são os seus pontos fortes, legal. Você vai ter lá, ele analisa 24 características. O que importa para a gente hoje, a gente pega 5 melhores, para saber, então, como que você vai se destacar, e principalmente as 5 piores. Por quê? Se eu consigo melhorar minhas 5 piores, eu consigo me elevar, eu consigo me autorrealizar. Ninguém nunca vai ser bom em tudo, isso é óbvio. Mas se você conseguir saber quais são os seus pontos fracos, né? E aí você passa a pensar, como que eu posso melhorar isso? Se eu melhorar um pouquinho meu ponto fraco, eu já elevo demais. É muito legal esse site, faz parte aí da psicologia positiva, de entendimento. Hoje a gente usa muito isso, inclusive empresas, por exemplo, para determinar o perfil do funcionário. Qual perfil que eu quero para uma vaga? Qual o perfil de funcionário que eu preciso? Aí eu vou buscar essas características. Tudo isso com base em virtudes. Quais são as minhas principais virtudes? Qual a minha amplitude em termos de justiça, em termos de solidariedade, bondade, honestidade? É muito interessante, vale a pena. E aí, com base, então, nisso, a gente vai descobrir nossos pontos fracos e vamos tentar desenvolvê-los. Tá? Que vai ser, puxa, eu sou muito ruim em interpretação de texto, eu sou muito ruim em leitura, eu sou muito ruim em matemática. Não importa. Hoje, como eu te falei, a gente tem aulas, tem vídeos, tem YouTube, tem Google. Você tem ferramentas para poder melhorar e aperfeiçoar. A partir do momento que você sabe que você tem uma deficiência em determinado momento, é importante para você poder correr atrás dessa deficiência e melhorar. Né? Isso que eu acho que é muito bacana. Né? Vamos lá para o próximo, aí estamos quase chegando ao final aí da nossa apresentação. Inclusive, Maurício, só um comentário, os alunos da Zetex, eles têm acesso gratuito a um cursinho online, que é um cursinho preparatório, né, para os vestibulares, e também aulas de reforço, que chama Me Salve. E eles têm acesso a várias aulas que eles podem consultar. Então, o problema é português, então vamos lá nos temas de língua portuguesa, é matemática. Então, os alunos dos terceiros anos, e agora eles liberaram para os segundos anos também, podem acessar e estudando, né? Então, eu acho que oportunidade, a gente, claro, não está como a gente gostaria. O ideal, né, seria aula presencial. Mas é aquela coisa, a gente não tem como mudar, né? Até que alguém crie uma vacina, a gente tá aí nesse momento. Então, vamos tentar resolver o melhor que a gente pode, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí agora eu vou trazer aqui, no próximo slide, uma indagação, né? Que a gente, talvez a maioria dos alunos não saibam o que é essa imagem da esquerda, mas é a nossa Apollo 11, a nave que chegou até a Lua. E aí vem a pergunta, né? Onde eu tenho mais tecnologia? Será que eu tenho tecnologia nesse celular já ultrapassado do meu lado direito, ou na Apollo 11 que viajou, saiu da Terra, pousou na Lua e voltou? Né? E mais legal que a gente vai descobrir, se vocês pesquisarem essa pergunta na internet, no Google, ele vai te responder. E a resposta pode te surpreender, porque nós temos muito mais tecnologia hoje nesse celular. Imagina, então, se a gente pensar em celulares da última geração. Sim, com certeza. E esse celular, o Maurício vai saber, né? Quem é mais velho vai saber. Aquele jogo da cobrinha que a gente adorava, né? Isso, é isso mesmo. Aquele jogo da cobrinha era sensacional. Era o passatempo, é isso mesmo. Ele e o Tetris, só tinha dois, né? Ele e o Tetris e tá tudo certo. Sim. Mas eu nem vou entrar muito nisso, porque eu sou da época do telejogo, então é pior ainda. Ai, esse eu não lembro. Eu tenho 34 anos, mas esse aí eu não lembro, não. O telejogo era melhor, porque eram 2 pauzinhos e uma bolinha. Você não podia deixar, você tinha que bater e não fazer gol. Cada pauzinho, cada barra era um goleiro. Fantástico. Mas, então, onde eu quero chegar com isso? Veja, se a gente tem muito mais tecnologia no celular, quer dizer que a gente pode ir muito mais além. Né? Com certeza. Se todos vocês estão ouvindo essa palestra, se vocês têm acesso a isso, significa que vocês têm acesso ao mundo. Isso que é importante, sim. Se alguma coisa dessa palestra entrar na cabeça de vocês é que
o mundo vai estar na sua mão, o mundo nunca esteve tão perto de vocês. Então, assim, isso é importante, né? E aí, uma outra coisa muito interessante, a gente vai ver agora para frente, é a questão da crise, né? O que é crise? Nós estamos em crise, é crise, só se fala em crise. E aí, fala em crise. E a gente vai entender que crise, na verdade, ele é um ponto necessário ao desenvolvimento, tanto pessoal quanto das empresas. Eu preciso da crise para me desenvolver. Tanto é que, olha que bacana, o ideograma chinês, para a palavra crise, ele tem 2 significados. Tanto ele apresenta como ameaça, quanto a possibilidade. Então, a mesma palavra tem um sentido completamente oposto. Olha que coisa... Sorte que a gente... Interessante. A gente reclama do português, imagine o chinês. Que uma palavra tem efeitos opostos. Uma ameaça, uma possibilidade, né? Exatamente. E ainda na linguagem greco-romana, nós ainda vamos ter que crise, na verdade, é decisão. Então, puxa vida, então, crise é o momento da gente poder tomar uma decisão. E a decisão pode ser encarar aquilo como uma ameaça e, portanto, eu fujo daquilo, ou uma decisão de, puxa vida, de oportunidade. Né? Tanto é que o crise tem ainda o CRI. Se eu uso a crise como uma oportunidade, eu vou me desenvolver mais. No próximo slide, vem a pergunta óbvia para os nossos queridos alunos e ouvintes, aí, ó, qual desses aplicativos você usa? Quantos desses aplicativos você reconhece e mata teu tempo? Seja o Facebook, o Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, TikTok, WhatsApp e muitos outros que a gente poderia acrescentar aqui. E aí vem a outra aí, ó. E aí? E desses novos aí? Quais desses você já ouviu dizer? Para quem que já usou o Duolingo? Pô, o Duolingo ensina uma língua de graça. Não paga nada. Legal. Você pode aprender francês, alemão, chinês, o que você quiser, de graça. Aprende a falar, gramática, tudo. O TED é fantástico. Para quem ouviu hoje, na minha época nem tinha. Eu sou da época onde o TED era presencial uma vez por ano, e hoje tem TEDx em todo lugar, as faculdades, escolas, e são apresentações curtas, de 15, 20 minutos, de temas fantásticos. Né? Alguns deles já estão no Netflix com legenda, outros já são feitos, inclusive, em português, os TEDx. Então, vale a pena. O Simpla, por exemplo, não tem dinheiro para pagar um curso. Quem foi que disse que precisa de dinheiro para assistir um curso? No Simpla, você tem vários eventos, é uma plataforma com vários eventos gratuitos. Você pode aprender coisas fantásticas. Eu fiz, por exemplo, um curso de graça sobre Design Thinking. Foi o curso mais pouco que eu fiz, Design Thinking. São ferramentas de como aumentar a criatividade do seu pensamento. E de graça, eu fui lá, conheci gente nova, interagi com outras pessoas. Então, super bacana. Para quem gosta de YouTube, tem o YouTube Edu, que só tem material educativo, são só cursos, aulas, né? O Udemy também é uma porrada de curso. O Google Acadêmico, que você tem desde livros, textos, sobre o assunto que você quiser, né? Então, assim, vale a pena. O Coursera também. E aí, tem o Khan Academy, não sei se você conhece. A história dele é fantástica, do indianozinho que deu aula para os filhos do Bill Gates. E o Bill Gates deu para ele alguns milhões de dólares para ele montar o Khan Academy, né, que funciona. Então, assim, hoje nós temos, como eu falei da decisão lá para trás, qual que é a decisão? Eu posso perder meu tempo no Instagram, no Facebook, no joguinho, ou eu posso aproveitar esse celular que está na minha mão para aprender algo novo, para me desenvolver, para adquirir uma habilidade nova. A decisão é de cada um de nós. O importante é que vocês entendam que a decisão compete ao livre-arbítrio. Cada um tem o seu. Né? E está lá, está na sua mão. Então, ou você acessa, né, ou você dança. Então, está ali. Não podemos reclamar que a informação não chega mais. Ou também, né, como muitas pessoas fazem, a gente pode usar o Instagram para ganhar dinheiro, né, para se promover, para ganhar dinheiro, e aí você pode ser um espectador ali, né, ou você pode atuar de forma para ganhar dinheiro também, né, mas precisa ter uma ideia, né, como você falou, tem que ter uma ideia e uma criatividade. E aí, para finalizar, eu vou trazer para vocês 2 histórias
Então, vou trazer, para ajudar nessa questão da criatividade, vou trazer 2 histórias para vocês, para finalizar a apresentação. A primeira, as 2 acontecem na África, né? Interessantemente, a primeira foi um TED, os 2 foram TEDs, né? Inclusive, né, que eu falei que vocês valem a pena vocês assistirem, só para você ter uma ideia do que vocês vão ver lá. A primeiro TED de um menino na África que começa a apresentação dele, ele tem 12, 14 anos, dizendo que ele está ali porque ele não gosta de tomar banho. Eu vim aqui, eu sou hoje famoso porque eu não gosto de tomar banho. E eu vou explicar por que eu não gosto de tomar banho. Ih, travou. Voltou agora, tá travado. Ele caiu? Não, tô aqui ainda. Agora tá. Desculpa. Então, você entender, então, ele não conseguia, ele não gostava de tomar banho, tá aí? Porque ele tinha que andar 12 horas para chegar à água. Então, 12 horas? Isso, então tomar banho para ele significava andar 12 horas. E o que acontecia? Na vila dele, assim como ele morava nessa tribuzinha, ninguém tomava banho. E o que ele descobriu? Que as pessoas que não tomavam banho ficavam, vale 1, 2, cegas. A maior quantidade de pessoas cegas era na vila dele, porque a ramela do olho ia fechando, 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 até cegar as pessoas perdiam a visão de tanta ramela que tinha no olho e não tinha água para limpar. Com base nisso, ele vendo aquela realidade, com 12, 14 anos de idade, um celular de uma geração bem pior do que as pessoas que estão nos assistindo hoje estão na mão, o que ele fez? Ele acessou o Wikipédia. Ele conseguiu um sinal de internet em cima de uma árvore. Em cima de uma árvore, ele conseguiu um sinal de internet. Ele acessou a Wikipédia, começou a estudar como ele poderia resolver o problema. E como ele resolveu o problema, esse menino de 12, 14 anos, desenvolveu o lencinho umedecido. Olha. Que foi comprado por uma empresa na Europa, que pagou para ele uma grana violenta, e com isso ele conseguiu depois pagar os estudos e tudo mais, e ele vendeu o produto do lencinho umedecido, né, usando apenas e tão somente o que ele viu no Wikipedia. Caramba, gente. E a segunda história, para finalizar, é desse rapaz, que inclusive é um filme na Netflix, foi criado um filme para ajudar, que é o menino que dobrou o vento, né, The Boy That Harvested the Wind, o menino que dobrou o vento, que é a história desse rapaz, que também na África, também mediante uma situação de crise, uma situação absurda, ele vai estudar e ele consegue criar um moinho de vento para resolver o problema de irrigação da seca e aumentar a produtividade de alimentação de toda uma vila, usando aquilo que ele dispõe. Então, assim, espero que essas 2 histórias tragam para vocês a mesma inspiração que trouxe a mim, de que é possível fazer diferente, que é possível ir atrás, que a informação está ali. As respostas, já disse, estão todas dentro da mão de vocês, né? A questão é saber como fazer as perguntas certas. Eu acho que outra coisa que eles têm acesso e que nós não tínhamos, a questão de livros, que você colocou também, lembrei agora, quantos grupos de WhatsApp eu não estou, no WhatsApp ou no Instagram, compartilhando livros em PDF. Sim, né? sim. A quantidade de acesso que a gente tem a livros hoje, sem precisar comprar, ou até plataformas que você paga um valor por mês e eles fazem audiobooks. Se você não gosta de ler, tem um cara que lê o livro para você. Tem canal de podcast hoje que traduz, que lê, resume o que tem no livro. É muita coisa bacana. Com certeza, isso é inspirador mesmo. Essas 2 histórias eles tiraram de uma situação muito ruim uma ideia muito boa, né? É aquilo que você disse. Qual que é a sua pergunta, né? O que você quer fazer? Qual que é o seu problema? E como que dá para solucionar, né? Muito legal. E quem não assistiu o filme, eu indico, assista o filme, que é muito legal. Esse também do menino que dobrou o vento. É muito bacana, vale a pena ver quem gosta, porque
mostra realmente cada etapa, cada tombo que ele levava. Então, isso é muito interessante. Tá? E aí eu deixei para vocês aí, quem quiser buscar na internet, hoje tem tudo aí em PDF, né, como está falando. No próximo slide eu deixei para vocês 3 livros, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, o Florescer, que é do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, que ele vai trazer o porquê que a gente vai florescer, por que a gente vai buscar essa autorrealização. O livro do Mindset, também muito bacana, que a gente pode falar depois em uma outra oportunidade, se vocês quiserem, que é a diferença entre pensamentos das pessoas, né? Por que eu tenho pessoas que pensam de um jeito e pensam do outro? Por que eu tenho o otimismo e o pessimismo? E como que eu posso treinar isso? Como eu posso deixar de ser, né? Como eu posso passar a enfrentar os meus desafios com uma outra perspectiva? Isso é muito legal, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. E ela aprendeu isso com crianças de 9 anos. Ela começou a ver como crianças de 9 anos encaram desafios de modo diferente. Então, isso é muito legal. E a gente tem aí a psicologia positiva para a educação, que é justamente tentar trazer mais a parte ativa das pessoas, do questionar, do entender, do associar os conhecimentos, né, para a gente experimentar as coisas, né? Qual é a importância de a gente tentar fazer na prática, né? Muito mais vezes fazer alguma coisa, seja em mecatrônica, seja em desenho, a hora que eu boto a mão na massa para fazer, eu consigo entender melhor aquele conceito, como ele se aplica, né? Então, acho que são algumas dicas que eu gostaria de deixar para vocês. Peço desculpa aí pelo horário e ter me estendido mais do que eu havia planejado, tá? Mas bastante. Mas foi um prazer aí estar podendo trazer algumas coisas para vocês aí hoje. Com certeza, o prazer foi nosso. E Maurício, só para usar um pouquinho mais de você aí como uma última questão, né? Qual dica você daria para quem de repente está na época aí de vestibular ou que pensa em seguir uma profissão e está com dúvida, ai meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Que recado, né? Que conselho aí você daria para essas pessoas? Eu acho assim muito interessante essa sua pergunta, eu gosto muito dela, porque assim, primeiro que eu acho que antes da gente pensar, talvez, em educação, a gente tem que pensar quem somos nós, né? Eu acho que assim, primeiro buscar o nosso autoconhecimento, para você entender o que você gosta, quem é você, o que você gosta. Ah, não, vou fazer direito porque advogado tem dinheiro. Quero fazer medicina porque nunca vi médico passar fome. Não adianta, você tem que achar a sua aptidão. Eu acho que é o primeiro ponto. Eu acho que fazer aquele exercício daquele site do viacarter.org que eu passei para vocês, eu acho que é uma boa partida para você se conhecer. E a partir daí, se conhecendo, você consegue pensar qual o melhor caminho, qual a melhor estratégia para poder me aperfeiçoar, qual que é a atividade que eu vou fazer, qual faculdade que eu vou escolher. E uma coisa que eles têm que entender, infelizmente, que é a realidade também, assim como a resposta está na palma da mão deles, é que os estudos hoje são para a vida. Né? Sim, com certeza. Ninguém mais estuda para a prova, ninguém mais estuda para o bimestre, ninguém estuda para passar de ano. Né? Se você tem ainda, infelizmente, essa ideia, está desatualizado, né? Enfia o cabo na rede e se conecta, porque o estudo é para a vida. Então, não existe, não é, vou fazer a faculdade e assim acabo de estudar. Não, acaba nada. O estudo é para a vida, você continua sempre lendo, você sempre vai aprender coisas novas, né? Só não aprende coisas novas quem morreu. Bom, você vai continuar aprendendo para sempre. Então, saber gostar de aprender é uma coisa bacana. E para gostar de aprender, talvez você tenha que aprender a aprender. Qual a melhor forma de eu aprender a aprender? Como eu me motivo para aprender? Será que todo mundo aprende de modo igual? Será que todo mundo gosta só de ouvir uma pessoa falar e entende? Ou a pessoa gosta de escrever para entender? Ou gosta de fazer apresentações para entender o que eu quero explicar? Então, assim, cada um tem um jeito. Né? E se autoconhecer, saber como você aprende melhor, você consegue absorver mais. Então, acho assim, autoconhecimento seria a palavra-chave para poder abrir a porta do conhecimento. E aí ir em busca de aperfeiçoamento. Ah, com certeza. Vou até dar, se você me permite dar um depoimento, né? Na verdade, é uma situação que acontece comigo
Eu dou aula, né, também em outro ETEC, em outro curso. Eu dou aula no curso de técnico em nutrição. E aí, esse semestre, plena pandemia, aula online, eu tenho uma aluna que é uma senhora, uma dona de casa, ela tem mais de 50 anos. E aí, no primeiro dia de aula, ela falou: olha, eu tô aqui, professora, porque eu descobri que eu gosto muito dessa área. Eu quero aprender, pedir ajuda para os meus filhos, para o meu marido, para me ajudar a acessar as aulas online. E eu quero aprender uma coisa nova. Então, olha só que legal, né? Ela poderia estar reclamando, porque é uma porcaria, porque. E não, eu fiquei assim super contente, né? Depois que eu escutei o que ela falou, por que ela estava ali. E ela é uma aluna que, assim, minha aula é de segunda-feira à noite, toda segunda-feira ela tá lá e ela participa, ela pergunta, passa atividade, ela vem, manda atividade. Ontem era 10h30 da noite, não tinha mais nenhum aluno online. Ela tava lá e, me ajuda aqui, tirou dúvida. Então, assim, olha que bacana, né? Essa questão da gente se conhecer e ver o que a gente gosta, né? E não tem idade, né? Não, jamais, jamais, né? Eu acho que assim, a educação é para a vida, né? A partir do momento que você passa a entender isso, você começa a entender, né, a raciocinar de um modo diferente também, né? Você está entendendo que você não está fazendo aquilo por obrigação, né? Sim, A ideia que talvez a gente colocou nas crianças de que a função delas é estudar, porque o objetivo delas é estudar, isso acabou criando uma conotação errada dos estudos, né? Na verdade, ela tem que entender que ele não está estudando para estudar, não está estudando para passar de ano. Ele está se conhecendo e abrindo a mente dele para novos conhecimentos. Isso não tem preço, né? Então, assim como essa sua história aí, tem N pessoas que estão se encontrando ainda, né? Então, e acho que isso é muito legal. Exatamente. Gente, vamos abrir aqui. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Aproveitem. Alguém quer comentar alguma coisa? Se quiser levantar a mãozinha ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Alguém? Tá todo mundo tímido. Eu não quero perguntar, não, mas foi bem interessante. Que bom. Obrigada pelo conhecimento passado aí. Legal. Valeu. Obrigada, Júlia. Quem mais, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, algum comentário? Niesa, professor Tiago, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria, na verdade, de colocar uma provocação para o professor, no sentido de que nós temos alunos ouvindo essa palestra, isso é muito importante. Às vezes o aluno pensa que para desenvolvermos alguma coisa muito sobrenatural, é necessário também ter um olhar muitas das vezes transcendente. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que, na opinião do senhor, como que o olhar no cotidiano pode inferir no desenvolvimento de novas respostas para essa sociedade que a gente vive? Sabe, a ideia de que o olhar daquilo que é básico, daquilo que é visível, daquilo que é palpável, daquilo que está na nossa frente todos os dias. Como é que esse olhar, como é que nós podemos treinar esse olhar para tentar encontrar respostas para essa sociedade tão caótica que a gente vive nos dias de hoje? Tiago, excelente colocação. Na verdade, a resposta para a sua pergunta é a pergunta, né? Por quê? Porque a partir do momento que no cotidiano, a vida, a experiência que nós temos, a gente está vendo o que está acontecendo do nosso lado, mas a gente não faz nada, não tomamos nenhuma atitude, a gente não se questiona o porquê que é aquilo daquela forma, né? A gente não se cobra, né? Infelizmente, hoje, tem várias teorias aí, se você pensar na sociologia, por exemplo, e ler um pouquinho do Zygmunt Bauman, sobre a modernidade fluida, a sociedade líquida, o amor líquido, ele vai dizendo que, na verdade, nós desestruturamos a sociedade antiga. Esse é um problema. E nós desestruturamos a sociedade antiga e nós não construímos nada no lugar. E isso nos fez perdidos. E aí a quantidade de estresse que nós passamos, quantidade de problemas que nós vamos tendo, isso vai nos isolando, vai criando um individualismo. E a gente passa a perder o poder político. A gente passa a achar que a política não é nosso problema. A política é culpa de político. Eu não tenho que ser político. Quando, na verdade, somos seres políticos, né? Esse é um isso que
Eu acho que nós temos um papel político importante para ser desenvolvido. E a partir do momento que a gente questiona as coisas, vai atrás de alternativas, vai atrás de soluções, se reúne com a sua comunidade, você pode fazer diferente. É que ninguém tem tempo. Ah, não tenho tempo para ir para lá, não vou ter tempo. Quantas reuniões as prefeituras fazem para ouvir a opinião das pessoas? Né? Quem participa? 3 gatos pingados? Sim, exatamente. É que é mais fácil, né? Acabar, às vezes, botando a culpa no outro, né? Tira a minha responsabilidade e joga pro outro, né? Eu acho que a gente está muito acomodado, infelizmente. A gente está acomodado nos nossos problemas, estamos acomodados no nosso mundinho, e isso tem, infelizmente, refletido negativamente na sociedade. Espero ter te ajudado a entender, Tiago, mas eu acho que a ideia é questionar. A resposta da pergunta é a pergunta. Sim, como provocação, eu como professor de ciências e biologia, eu concordo plenamente. Muito obrigado, professor. Que isso, obrigado você. Vamos lá, gente. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Os professores, os alunos, a equipe que está aqui hoje. Alguém mais? Ninguém? Dou-lhe duas? Bom, então vamos encerrar. Quero te agradecer muito, foi muito legal ter você aqui conversando com a gente, muito bacana, né? Esse olhar positivo no meio de tantas coisas que são ruins que estão acontecendo, né? Então, a gente está aqui de portas abertas, o que você precisar da ETEC, o que precisar da nossa escola, a gente está à disposição. Muito obrigada pelo seu tempo. Isso, vocês também. Pode contar comigo aí para as próximas que vocês quiserem. Então, tô dentro. Com certeza. Muito obrigada. Um bom dia. Um abraço a todos aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tchau. Tchau. Um abraço para você também. Bom dia para vocês, gente. Bom dia. Bom trabalho para vocês Pode também. Boa aula, bom trabalho para todo mundo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Tchau. Tchau.